Estamos ao vivo! Fala aí, L4. Façam todos um excepcional dia, uma excepcional madrugada, né? Eis-nos aqui, mais uma semana reunidos para cumprir o nosso papel, a nossa missão. Escreve aí já nos comentários, atualiza, aperta F5 que já começamos. Compartilha também essa live. Compartilha essa live com 2 pessoas para que eles possam assistir daqui a pouco. Hoje é um novo tempo. Hoje se inicia um novo tempo aqui na nossa comunidade, na L4. Você que permaneceu firme, você que permaneceu garrado no teu propósito, na tua missão, nós vamos para uma nova fase. Só para entender aí, quem aí participou do Destravar da Nação? Coloca aqui. Eu destravei a nação. Quem participou daquele evento, coloca aí. Eu destravei a nação. O pessoal está chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, quero te falar algo sobre o que eu vivi no domingo. Nós acessamos um outro nível, uma nova fase. Tava o pessoal lá, Kevin estava lá, Mateusão, Alessandro estava lá, o Sidney. A gente acessou uma nova fase. E quando eu digo uma nova fase, eu não estou falando de política. Estou falando de uma nova fase, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. O dia 1º de maio vai ficar marcado na história como um ponto de inflexão nas nossas vidas. Como um ponto aonde uma nação decidiu voltar os seus olhos para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E você faz parte desse mover. Assim como uma engrenagem de carro, de motor, de algum maquinário, quando ela está emperrada e você precisa destravar, às vezes você coloca um óleo, ela já começa a destravar, às vezes precisa bater um pouquinho, às vezes precisa bater forte. Em algumas vezes precisa até passar um maçarico para esquentar, para começar a soltar essa engrenagem. E depois que você destravou ela, você precisa manter a manutenção dela. Então, de tempos em tempos, passar uma graxa, passar um óleo, alguma coisa para ela continuar fazendo. E é exatamente isso que nós vamos fazer nos próximos dias, nos próximos anos. Manter a maior lubrificação na engrenagem desse país. E você é uma peça importante. Você que decide todos os dias acordar na madrugada, ser o primeiro na sua casa a levantar para salvar todo mundo. Você é a pessoa que vai colocar óleo, graxa, você que vai lubrificar essa engrenagem todos os dias. Tiago, como que eu lubrifico essa engrenagem? Vou te convidar, você que é L4, a partir de hoje, ter sempre ao seu lado um papel, uma caneta. Tem um papel, uma caneta aí do seu lado. Eu vou te dar 1 minutinho para você pegar papel e caneta aí. Que eu vou te ensinar como lubrificar essa nação todos os dias. Enquanto alguns estão indo buscando papel e caneta, quero te convidar você que nunca comentou aqui no Luiz aí, Leandro, só os bravos, né? Tive o prazer de estar com alguns de vocês no dia 1º, foi tão bom. Seguinte, você que é um L4, mas por qualquer motivo não comenta, eu só quero que você coloque assim, estou aqui. Coloca aí nos comentários. Eu quero começar a aquecer isso no seu coração. Coloca aí você que quase não participa, escrevendo e tudo mais. Esse aqui é um local fechado, onde somente os líderes têm acesso, para que nós começamos a potencializar algumas coisas. Então, quero convidar você, que não tem esse costume de comentar aqui, de participar,
Quero te convidar a começar a participar. Você foi lá pegar papel e caneta, eu vou te ensinar a partir de agora, se você me permitir ser teu professor, te ensinar a lubrificar esse país todos os dias. Como que eu faço isso, Thiago? Tem um texto que diz, que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 11 e versículo 12, que fala o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Presta atenção. Aqui o texto está trazendo algo do passado até o presente. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei hoje homem, deixei para trás as coisas de menino. Primeiro, ele traz 3 entendimentos aqui sobre coisas importantes que você precisa zelar. Presta atenção, líder L4. 3 coisas que você precisa zelar: a sua fala, o seu pensamento e o seu raciocínio. Você precisa zelar por essas 3 coisas: pela sua fala, pelo seu pensamento e pelo seu raciocínio. O que é o raciocínio? É o resultado dos pensamentos junto com o teu conhecimento. Raciocínio está relacionado àquilo que você pensa mais o seu conhecimento. Somando as 2 coisas, dá o teu raciocínio que vai gerar o teu resultado. Ele pede para prestar atenção nessas 3 coisas, porque quando era menino, eu tinha fala. Quando eu estava no velho homem, eu tinha a fala do velho homem. Eu pensava como o velho homem. E eu raciocinava como o velho homem. Versículo 12, ele fala o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Presta atenção. Como que eu lubrifico um país? Através daquilo que eu falo, através daquilo que eu penso, através daquilo que eu raciocino. O amor está junto com a maturidade e o amadurecimento. Escreve aí. O amor está junto com a maturidade e o amadurecimento. Toda a palavra de Deus, ela está ligada, presta atenção, toda a palavra de Deus, ela está ligada ao autoconhecimento. Em todos os momentos, ele está te convidando a ter um autoconhecimento. Se você, a partir de hoje, começar a conviver através de circunstâncias, você vai ter problema. Qual é o convite? Para você viver com propósito. Quando você começar a viver através do propósito, você vai ter aquilo que Deus tem para você. Escreve aí, o amor está junto com a maturidade. Nessa madrugada eu quero falar com você sobre clarificação. Como assim clarificação, Tiago? Porque o maior desafio que as pessoas têm é transmitir os seus pensamentos ou a sua fala com clareza. Escreve aí nos comentários: eu sou uma pessoa clara. Mesmo que você não seja, começa a mudar esse drive mental e você começar a entender que você é sim uma pessoa de clareza. Uma pessoa que transmite luz na sua comunicação. Presta atenção, o ser humano ele foi feito para viver em relacionamento, em comunidade. E esse é um anseio que nós temos em viver em comunidades. Todos nós queremos falar com alguém e nós queremos que a pessoa pare para nos ouvir. Clarificação é ter maior luz na tua comunicação. É realmente se fazer entendido através da sua comunicação.
Tô vendo aí o Thiago, tô vendo algum Zilá, Grazi, também algumas pessoas que quase não escrevem. Eu tô feliz agora de começar a ver os teus comentários aí, os teus comentários. O que que você precisa para ter uma maior clarificação na sua comunicação? E eu vou te explicar o porquê disso. Em todos os momentos, anota isso daqui, em todos os momentos nós estamos nos vendendo. Todos os momentos nós estamos nos vendendo. Se você não aprender a se comunicar, ninguém quer saber do seu produto. Se você não aprender a se comunicar, ninguém quer saber do seu produto. Então você precisa fazer o quê? A partir de hoje, ter maior clarificação na sua comunicação. Escreve aí. Escreve aí que eu vou te falar. Você precisa aprender a fazer perguntas. Por que perguntas, Thiago? Porque perguntas transfere pressão, anota isso daí, transfere pressão, descobre realmente o que a pessoa, o que ela tem por dentro dela, quais são as dores. Fazer perguntas te torna uma pessoa interessante. Anota esses 3 pontos. Quando você faz pergunta, você transfere a pressão, você entende o que a pessoa está entendendo, ela extrai aquilo que você começa a extrair aquilo que tem dentro da pessoa. Quando você faz pergunta, você está transferindo a pressão, descobrindo o que realmente ela quer e se tornando uma pessoa interessante. Como assim interessante, Thiago? Porque todas as pessoas querem ser questionadas. Nós gostamos que alguém pare para nos perguntar sobre a nossa vida, sobre as nossas coisas, sobre aquilo que nós fazemos. Você vai começar a notar que existem 3 públicos, 3 tipos de pessoas. Aquelas que sabem o que elas querem, aquelas que não sabem e não estão entendendo nada, e aqueles que começaram a entender. Então são 3 grupos. Qual é o primeiro? Aqueles que não sabem, que não entendem, aqueles que começam a entender e aqueles que já sabem. E como que você descobre quem está na sua frente? Quem é o ouvinte? Através de perguntas. Quando você começa a fazer perguntas, você começa a clarificar. Nós lemos, alguém perguntou aí, o que que nós lemos? Nós lemos 1 Coríntios, anota isso aí, 1 Coríntios 13, 12, que fala o quê? Que o amor está ligado à maturidade e ao amadurecimento. O amor é a forma que nós temos de lubrificar esse país. Vamos lá, daqui a pouco eu vou responder todas as perguntas de vocês. Perguntaram aqui qual é a pergunta top. E aí, se a pessoa fica irritada com as perguntas, eu vou te ensinar todos esses, somente para vocês, líderes L4, a gente vai fazer um passo a passo disso. Nós estamos falando sobre fazer perguntas. Anota aí, fazer perguntas. Perguntas transfere pressão. Perguntas extrai realmente o real motivo da pessoa de estar na sua frente e te torna uma pessoa interessante, alguém que está realmente preocupado com a vida da outra pessoa. Presta atenção. O melhor é o fim do que o começo. Todo fim precisa ser melhor que o começo. Quando você está num relacionamento, o fim tem que ser melhor que o começo. Quando você está no trabalho, o fim tem que ser melhor que o começo. Quando você está numa conversa, o fim tem que ser melhor que o começo. Presta atenção. Esse é um drive das pessoas que são inesquecíveis. Esse é um drive que te faz ser uma pessoa melhor todos os dias. Como assim, Thiago? O fim tem que ser melhor que o começo. Pois se você não sabe onde que é o fim, todos os dias você vai se aperfeiçoar. O cérebro tem uma tendência a desanimar das coisas. Porque ele não foi feito para expandir, ele foi feito para manter o mesmo tamanho. Ele não quer crescer, ele não quer gastar energia. Então, se você está lá um drive seguinte no seu casamento, o fim precisa ser melhor que o começo. Se hoje é o fim do seu casamento,
A relação com o seu cônjuge precisa ser melhor que o começo. E se você for instalar esse drive, você vai começar a entrar num movimento. E movimento muda pensamento. Escreve isso aqui, pelo amor de Deus. Movimento muda pensamento. Se você, se você começar a entender que o fim tem que ser melhor que o começo, você vai entrar num movimento. E movimento muda isso aqui, ó, pensamento. E o que nós lemos lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, 12, que eu preciso tomar cuidado? O que eu preciso tomar cuidado? Com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso e com aquilo que eu raciocino. Faz aí na sua casa. Eu preciso cuidar daquilo que eu falo, daquilo que eu penso e daquilo que eu raciocino. Então, se você instalar esse drive que o fim é melhor que o começo, você vai entrar no movimento, e o movimento começa a gerar novos pensamentos. A arte de se comunicar, a arte de fazer perguntas, ela não é para algumas pessoas. Ela é apenas para as pessoas que querem ser claras na comunicação. Não é um dom especial, somente de algumas pessoas que querem ser claras na comunicação. Interessante que domingo, lá em Barueri, no dia 1º de maio, eu estava ali perto do palco, o Pablo falou o seguinte: vai lá abrir o evento. E quando eu entrei naquele palco, eu senti uma pressão, uma energia sensacional, surreal, como eu nunca senti. E eu vou guardar esse dia na minha memória. Mais de 20 mil pessoas, na mesma energia, na pressão. E a gente passou ali alguns minutos se comunicando, tendo clareza. Mas esse que vos fala hoje, que abriu um evento para 20 mil pessoas, onde eu já tinha visualizado esse evento alguns anos atrás. Esse que vos fala era alguém que não sabia se comunicar. Alguém completamente fechado para a comunicação. O que mudou? Desde 2016 eu venho treinando. E 2020 foram 250 palestras. Grande parte dessas palestras para 0 pessoas. Grande parte dessas palestras para 0 pessoas. Todos os dias treinando. Lives todos os dias. Palestra todos os dias. Treinamentos todos os dias. E presta atenção, o fim precisa ser melhor que o começo. Se eu não entender que o fim precisa ser melhor que o começo, existe a tendência de diminuir o aprendizado. Então, existem 3 pessoas que estão na sua frente. Quais são essas 3 pessoas? Aquelas que não sabem que estão entendendo, aquelas que começaram a entender e aquelas que já entenderam. Quando você faz pergunta, você está transferindo a pressão, extraindo exatamente aquilo que está dentro da pessoa e se tornando uma pessoa interessante. Comunicação, ela tem 3 pontos. Presta atenção. Comunicação tem 3 pontos importantes. Quais são esses 3 pontos? Anota isso daí. Energia, comunicação não verbal e tom de voz. Toda a comunicação ela precisa envolver a energia, linguagem não verbal e tom de voz. Anota, você vai começar a treinar hoje. Quando você encontrar as primeiras pessoas. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Geisa falou, o fim precisa ser melhor que o começo. Olha só. Josileuza falou o seguinte: falam muito, isso não me torna atraente. Lembre-se que as pessoas estão mais preocupadas com o seu problema do que com o problema na África, por exemplo. Ninguém quer saber da sua história. Ninguém quer saber da sua história. O que as pessoas querem saber dos seus próprios problemas.
Que alguém resolva os seus próprios problemas. E quando você faz pergunta, você começa a extrair isso dela e você começa a se tornar uma pessoa atraente. Ó, o Cláudio falou, prolixo. É igual jogar no lixo os excessos. Seja simples. Exatamente isso. Seja simples, claro e objetivo. Por exemplo, hoje nós estamos falando sobre clarificação. E você entende que, através do autoconhecimento, que ele é gerado a cada dia, quando você começa a estudar e se esforçar, você começa a se tornar uma pessoa atraente. Luiz falou, ação reiterada. O que é reiterada? É um aperfeiçoamento diário. Eu faço, me aperfeiçoo e tá tudo certo. Alguns de vocês, daqui a alguns dias, vão sair, vão começar a explodir na internet. Vão começar a explodir com as suas mentorias, com as suas imersões, com as suas palestras. Daqui a alguns dias. Mas você vai precisar de fazer o quê? Ter ações reiteradas. Você vai começar a fazer e corrigir, e você vai começar a explodir através daquilo que você fala. O Cid falou o seguinte, preciso treinar a minha comunicação. Como que eu treino, Cid? Entrando em ação. Entrando em ação. Afiando o machado. O JD falou o seguinte, para trabalhar a clareza, você precisa trabalhar e entender sua identidade. Na verdade, no processo de clarificação, quando você começa a entrar em ação e essas ações forem reiteradas dentro do caminho, você começa a entender qual é a sua identidade. Presta atenção, alguns de vocês estão paralisados esperando entender sua identidade para entender qual é o seu propósito, para começar a entrar em ação. Presta atenção, precisa ser ao contrário. O teu propósito, a tua identidade, você vai descobrir na jornada. Veja, por exemplo, Davi. Davi ele não ficou esperando o seu propósito para se tornar quem se tornou. Ele estava lá cuidando de ovelhas, protegendo as ovelhas, pegando novas habilidades, aprendendo novas habilidades. E foi crescendo, se desenvolvendo, até que o dia que ele teve a oportunidade. A clareza da identidade, a clareza do propósito, ele vai acontecer na jornada. Quanto mais rápido você transbordar, quanto mais rápido você começar a entrar em ação, mais rápido você vai entender qual o seu propósito e mais rápido você vai ter a clarificação da sua identidade. Anota isso daí, escreve isso aqui nos comentários. A arte de comunicar é para todos. A Kelly falou o seguinte, eu fiz uma live e apliquei uma dica que você deu de contar a história de um terceiro, incluir a pessoa na história e levar ela para o futuro, e a minha comunicação melhorou muito. Parabéns! Muito bom, Kelly. Agora você olha para essa live, veja os pontos que podem ser melhorados e começa a reiterar essas ações, aperfeiçoar essas ações. Muito bom. Qual que é a grande sacada de tudo isso? É você, durante a jornada da comunicação, ter checkpoints. Anota isso daí, eu preciso ter checkpoints na comunicação. Como assim? Eu preciso checar o que chegou no cérebro da outra pessoa. Quando você começa a ter esses checkpoints, você começa a entender o que a outra pessoa está entendendo. Então você vai checando. Fala para mim, o que você entendeu? O que mais fez sentido para você até agora? Nós estamos trazendo clarificação. A arte de comunicar para todos. A arte de comunicar para todos. Então tem esses checkpoints durante toda a comunicação. Tendo esses checkpoints, você vai começar a entender o que a outra pessoa está entendendo. E assim você vai começar a criar algo chamado arte de se comunicar.
Sabe por que muitos não falam em público? Por causa de uma merda chamada necessidade de aprovação. Por causa de uma necessidade de aprovação, as pessoas não falam em público. Porque, na verdade, o medo não é falar em público, o medo é falhar em público. Mas eu te pergunto, o que é falhar em público? O que é falhar em público para você? Quando você começa a se questionar, eu vou falar sobre o processo do como. Amanhã ou na quinta-feira, em algum dia, eu vou falar sobre o processo do como. Você vai começar a entender que se você extrai o que realmente te apavora no falhar em público, você vai entender aonde você precisa reiterar as tuas ações, as tuas palavras para liberar esse medo. Aqui, falar uma palavra errada. Josileus, eu te pergunto, e se você falar uma palavra errada? Qual é o problema disso? O André falou, se preocupar com a opinião dos outros. E o que tem a opinião dos outros? Não dominar o que está a falar. E se você não dominar, qual é o problema? Presta atenção. Não atingir a expectativa do outro. E o que você tem a ver com a expectativa do outro? A expectativa do outro foi ele que gerou, não foi você que gerou. Então tá o seguinte, Janaína. Você está preocupada não só em falar, mas preocupada em sanar a expectativa do outro. Presta atenção, o Daniel falou falar e ninguém entender. E o que você tem a ver com aquilo que você vai falar e os outros vão entender? Tiago, tem dificuldade em interagir com as pessoas que estão na live. Gramaticalmente errado. Presta atenção, escreve aí. Está tudo bem. Tudo é um processo. Tudo é um processo. E na jornada, você vai descobrir quem são as pessoas que estão caminhando próximas a você. Existe algo chamado viés cognitivo negativo do cérebro. O cérebro tende sempre a ir para o lado negativo. Todas as vezes que você for fazer algo, o cérebro vai querer te sabotar e ir para o lado negativo. Só que presta atenção. Presta atenção. Você precisa entender que existem mais pessoas que são curadas através daquilo que você fala e como você comunica, do que as pessoas que reclamam. E essas pessoas que reclamam são pessoas que não estão fazendo nada ou que são pessoas que precisam procurar a tribo delas. E você vai ajudar elas a encontrar a tribo delas mais rapidamente. Então você que está aqui no L4 e não gosta daquilo que eu falo, a forma que eu falo, hasta la vista, te vejo numa próxima estação. E procure a sua tribo. Quanto mais rápido você frustrar uma outra pessoa, mais rápido ela vai procurar a tribo dela e ela vai se encontrar. Você vai fazer isso através do amor. Eu não sei se vocês sentiram, mas eu voltei com o L4 com mais pressão. Vocês estão sentindo que a gente está com mais pressão? Depois de tudo aquilo que eu vi no dia primeiro, era impossível continuar guardando o que eu tenho aqui dentro, que eu sei o que é que está aqui dentro, guardando aqui dentro para poucas pessoas. E a gente vai subir a pressão cada dia mais. Por isso eu já quero te convidar. Amanhã vem para o L4 com mais uma pessoa, porque nós vamos subir pressão a partir de agora. Você que ficou durante toda essa jornada, e continuou firme e forte, você vai para um próximo nível. Porque não é para nós estarmos uma vez no estádio, apenas um estádio. É para outras Julianas, Luizes, Kellys, Rudes, Daniéis, Éricas, Alcides, cada um de vocês abrirem um estádio para milhares de pessoas. Não é para nós termos apenas um evento
é para nós termos vários eventos ao mesmo tempo. Mas para isso você precisa ter uma arte de comunicar, você precisa ter clareza, você precisa entrar no movimento, porque movimento, ele muda pensamentos. Então coloca aí o que você precisa ter na comunicação: energia, comunicação não verbal, linguagem não verbal e tom de voz. E a gente vai começar a subir a pressão a partir de hoje. Você está preparado para começar a subir pressão? Fala assim, tamo juntos, eu vou subir pressão. Eu vou responder 2 perguntas e a gente vai fazer um boot aqui. Pela primeira vez no L4 a gente vai fazer um boot aqui. Bora lá, vocês topam? Deixa eu pegar algumas perguntas aqui de vocês. 2 perguntinhas para a gente fazer o nosso boot. O Leandro perguntou o seguinte: Thiago, só no exemplos mudamos outras pessoas? Exemplos e resultados. Quando você começa a ser um exemplo, você pode mudar outra pessoa, se ela quiser realmente. Após esse ponto dela querer mudar, ela vai começar a se espelhar em você através do seu exemplo, através dos seus resultados. Presta atenção, o resultado ele cura a sua vida e a vida de outras pessoas. A sua vida e a vida de outras pessoas. Deixa eu pegar aqui as perguntas de vocês. Presta atenção nisso que o Wagner está falando. Meu problema é que irão cobrar resultados. Muito só ouve quem tem resultados e por enquanto não tenho. Não tem em qual área? Wagner, não tem comparado ao quê? Lembre-se, existem pessoas nesse exato momento, independente de como está a sua vida hoje, existem pessoas que sonham em ter a vida que você tem. É para essas pessoas que você vai começar a falar. Existe uma tendência do ser humano de querer falar para as pessoas mais altas. Você não precisa falar para as pessoas mais altas. Comece a olhar para as pessoas que te olham hoje como uma referência e comece a ensinar essas pessoas. Talvez pessoas do seu trabalho, talvez jovens. Comece a ensinar essas pessoas. Bora lá, então. Vamos fazer um boot agora. Respira fundo aí. Thiago, o que é o boot? O boot é um processo que nós fazemos para reiniciar o cérebro. Todos os dias pela manhã, você vai fazer esse boot para reiniciar as tuas conexões neurais. Assim como um computador, quando você liga, ele precisa de um tempo para mandar todas as informações, conectar tudo para abrir aquela tela. E mesmo após abrir aquela tela, por trás existem vários programas processando para deixar tudo funcionando. Para o momento que você quiser apertar, ele já acender. E o boot serve para isso, para trazer uma nova realidade de vida. Ele serve para trazer um novo pensamento. É um movimento que nós estamos criando. Então faz o seguinte, respira 2 vezes. Coloca o teu ombro para trás. Se você quiser, feche teus olhos. Senhor, a Ti rendemos graças nessa manhã, pois o Senhor é bom. Obrigado pela oportunidade de estarmos mais um dia reunidos. Obrigado por o Senhor nos trazer uma nova realidade de vida. Chegou o dia da manifestação dos filhos de Deus. Que a partir de hoje a clareza, a clarificação esteja na nossa vida. Através da arte de se comunicar, nós seremos pessoas claras. Tudo isso para cumprir um chamado, cumprir uma missão. Obrigado por esse grupo de liderança, que pessoas que realmente mudarão o país. Comece a imaginar você agora, caminhando numa rua,
Veja você caminhando numa rua nesse exato momento. Uma rua deserta, uma rua com prédios, casas, uma cidade onde você conhece, uma rua conhecida, onde você já passou, onde você passa. Só que nesse exato momento, há mais ou menos 5 horas da manhã, não tem ninguém nessa rua. Você começa a caminhar, você olha numa vitrine, olha para uma loja e vê um vidro. E nesse vidro você olha que a sua boca ela tá tampada. Existe uma fita adesiva tapando a sua boca. Isso te preocupa. Você tenta arrancar esse adesivo e ele não solta. Você começa a ficar desesperado com isso. Desesperado, pois não consegue falar. E quando você olha para trás nessa sua jornada, nessa sua caminhada, você vê várias pessoas caídas no chão. Pessoas sofrendo, sentada, deitada no chão, com dor, com fome, com necessidades, com tristeza. Você não consegue entender, somente você está caminhando nessa rua. Está escuro ainda. Então você começa a caminhar, procurando alguém para te ajudar. E conforme você vai caminhando, você começa a forçar a sua boca. Você estava acostumado a ficar com a boca fechada, agora eu vou te convidar mecanicamente, com os olhos fechados ainda, começa a abrir a sua boca. Começa a alongar os músculos da tua face. Coloca eles para trás, para frente. Começa a movimentar. E esse movimento vai começar a soltar essa fita que prende a sua boca. Começa a movimentar. Vai movimentando todos os músculos da sua face, da sua boca. Você começa a sentir essa fita soltar. E ela vai perdendo cada vez mais força. E com 2 dedos você leva a sua mão direita até a fita e começa a arrancar ela da boca. E agora você consegue abrir a sua boca. Abre ela. Começa a abrir, começa a forçar, começa a alongar todos os músculos da tua face. Nesse exato momento, você começa a sentir um turbilhão subindo da sua barriga. São palavras que estavam presas há alguns anos. Palavras de sabedoria que estavam presas aí dentro. Que elas já nasceram com você. Mas por qualquer motivo ela estava aí dentro, presa. Começa a sentir ela saindo, subindo pela sua garganta e saindo pela sua boca. E você começa a abrir a boca e como se fossem luzes saindo dentro dela. Palavras de sabedoria ela começa a sair. Você começa a ver pessoas chegando até você. E cada palavra vai encontrando o coração de cada uma delas. E cada pessoa recebe exatamente aquilo que elas precisam. A palavra de sabedoria começa a sair da sua boca. E ela começa a encontrar corações férteis. Pessoas saem transformadas. Você não sabe como nem o que está falando. Você está sendo apenas um instrumento. E pessoas saem completamente revitalizadas através do teu encontro. O teu transbordo começa a curar outras vidas. Começa a ver pessoas chegando cabisbaixas e recebendo uma palavra de sabedoria que sai de dentro de você. E elas saem completamente transformadas. E são milhares de pessoas chegando até você. Começa a olhar para um lado, olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo. Mas o mais interessante, quando você olha para trás, talvez aquele monte de ossos secos que estavam lá de pessoas tristes, depressivas, carentes. Você olha para trás e como se fosse um canhão de luz. E você começa a abrir a sua boca e da sua boca começa a sair palavras de sabedoria. Começa a encontrar essas pessoas que estão caídas. E elas começam a receber essas palavras de sabedoria e isso começa a dar um novo ânimo. Começa a ver elas mudando a feição do rosto, recebendo cada palavra sua. Respira fundo. É um novo tempo na sua vida e na vida das pessoas que estão chegando próximas a você. Comece a sentir agora o seu corpo sendo transformado. Comece a sentir um novo sorriso, uma nova mentalidade. Comece a sentir o seu corpo mudando de atitude. Chegou um novo tempo na sua vida. Chegou o tempo de ser uma pessoa clara na comunicação dos teus pensamentos, cuidando daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que você raciocina. Eu vou te convidar agora a respirar fundo. Coloca um sorriso no rosto.
Esfrega as mãos assim. Abre os teus olhos e fala assim comigo. Já é. Já é esse novo tempo. Tempo de gerar vida em outras vidas. Tempo de fazer a diferença aonde você passar. Escreve aí. Chegou o tempo de clarificação. Chegou o tempo de clarificação. Quero te convidar a fazer uma semana memorável. Fechou então? Bora pra cima? Escreve aí BPC, bora pra cima. BPC, bora pra cima. Esse é o nosso código aqui no L4. Timos pra cima. Quero te convidar, 6h22, lá no meu Instagram. A gente vai falar sobre o livro de provérbios, sobre o livro de sabedoria. Você que é uma pessoa que deseja mais sabedoria, quero te convidar a estar ao vivo comigo 6h22. Só que faz o seguinte, chega lá e escreve assim, Pelotão L4, hashtag Pelotão L4. 6h22 lá, Pelotão L4. Fechou? Bora pra cima para um tempo de clarificar. Até amanhã, às 4h45. Mas não venha sozinho, traga mais uma pessoa. Fechou? Grande abraço. Deus está conosco. Valeu, tchau, tchau.